dia a todos os que estão ouvindo e vendo o programa neste momento. Eu espero que você esteja sendo abençoada, abençoado por Deus, que a sua vida seja uma bênção para outras pessoas. Vamos continuar o nosso estudo da história de Israel, a história do povo de Deus, desde a saída lá da escravidão no Egito, até o retorno de uma outra escravidão, escravidão babilônica, até o retorno para a sua terra. Nós ainda estamos no começo dessa história. Você se lembra? O povo saiu do Egito, o povo está agora andando pelo deserto. Depois de 3 meses, eles chegam ao Monte Sinai, aonde Deus dá toda a sua lei através de Moisés. Falamos um pouco sobre esta lei quando falamos sobre os 10 mandamentos. Vimos também o tabernáculo, que era aquela tenda móvel, aonde a presença de Deus se encontrava com o povo. E falamos, na última vez agora, sobre os sacerdotes, que eram da tribo de Levi e eram os responsáveis pelo tabernáculo, montar e desmontar, cuidar de todos os utensílios dentro do tabernáculo, realizar os sacrifícios em favor de todo o restante do povo, um grande trabalho. E falamos sobre o sumo sacerdote, que era o chefe dos sacerdotes, e ele é quem entrava dentro do Santo dos Santos, uma vez por ano, para se encontrar com Deus e oferecer um sacrifício. Nós vamos falar um pouquinho sobre isto também hoje. Mas hoje eu quero falar com você sobre as festas sagradas dos judeus. Olha, o povo judeu era um povo muito alegre, era um povo muito festivo, sempre participando de festas, um povo que gostava de cantar, um povo que gostava de se alegrar. E quando nós chegamos na vida de Jesus, nós notamos a mesma coisa com Jesus, não é? Você se lembra no Evangelho de João, no capítulo 2, quando Jesus foi convidado para ir para um casamento, uma festa. Jesus gostava de participar de festas. Muitas vezes vemos Jesus comendo com várias pessoas, participando de banquetes. Jesus era uma pessoa alegre, que gostava de festas. Olha, muitas vezes hoje, os cristãos perderam essa alegria, perderam essa qualidade de serem alegres, de participar de festas. Não tem nada errado em participar de um aniversário, de uma festa, de um churrasco, de um almoço, de um jantar, de estar junto com seus amigos e amigas. Muitas vezes temos a ideia de que o cristianismo proíbe tudo isso. Pelo contrário, o povo de Deus sempre foi e sempre deve ser um povo alegre, um povo festeiro, um povo que gosta de estar com os outros em momentos de alegria. E nós vamos ver hoje que Deus, na sua lei, dada através de Moisés, instituiu algumas festas importantes para o povo de Deus. E eu quero hoje, basicamente, falar sobre 3 festas diferentes. Em primeiro lugar, nós vamos ver as festas
que eram relacionadas com o dia de sábado. Depois nós vamos ver algumas festas históricas importantes para o povo. E no final nós vamos falar sobre o dia da expiação, uma outra festa. Então vamos pegar nossas Bíblias, abrir nossos sorrisos, porque hoje vamos falar sobre festas, as festas sagradas dos judeus. Vamos ver primeiro as festas relacionadas com o sábado. Com o sábado. Você se lembra que um dos 10 mandamentos era relacionado com o sábado. E neste dia, no 7º dia da semana, no dia do sábado, ninguém trabalhava. Abre comigo a sua Bíblia lá em Levítico, 3º livro do Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, só para relembrarmos, capítulo 23. Levítico, capítulo 23, olha o versículo 3 comigo aqui. Em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dia de descanso e dia de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum, onde quer que morarem. Será sábado dedicado ao Senhor. Então, o sábado era um dia dedicado ao Senhor. Era um dia onde as famílias se juntavam e celebravam e contavam as histórias do povo de Deus. Como você viu aqui no versículo 3, diz que o sábado é um dia de reunião sagrada. Exatamente isso, né? As famílias se juntavam e recontavam para os menores, para os mais novos, todas as maravilhas que Deus havia feito. Então era um dia de festa, era um dia de descanso, era um dia especial de adoração a Deus em família. Algumas festas eram relacionadas com o sábado. Por exemplo, existia uma festa que era chamada da Festa da Lua Nova. A Festa da Lua Nova. Todos os meses, os judeus celebravam esta festa. Olha comigo o livro de Números, próximo livro. Se você está em Levítico, vai para o próximo livro, Números. Vamos ver o capítulo 28. Números 28, a partir do versículo 11. Números 28, a partir do versículo 11. Hoje nós vamos ver bastante passagens no Velho Testamento. Então eu espero que você esteja com a sua Bíblia e que você possa acompanhar com a sua Bíblia todos estes versículos. Essa festa da Lua Nova, Números 28, começando no versículo 11. No primeiro dia de cada mês, apresentem ao Senhor um holocausto, um sacrifício de 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Todos os meses tinham que fazer isso. Para cada novilho, deverá haver uma oferta de cereal, de 3 jarros da melhor farinha, amassada com óleo. Para o carneiro, uma oferta de cereal de 2 jarros, da melhor farinha amassada com óleo. E para cada cordeiro, uma oferta de cereal de 1 jarro, da melhor farinha amassada com óleo. É um holocausto de aroma agradável, uma oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Para cada novilho, deverá haver uma oferta derramada de meio galão de vinho. Para o carneiro, 1 litro. E para cada cordeiro, 1 litro.
é o holocausto mensal, que deverá ser oferecido cada lua nova durante o ano. Então, essa festa era ligada com o sábado, a festa da lua nova. Uma vez por mês, todos os meses, os judeus tinham que oferecer este tipo de sacrifício. Existia também uma outra festa, chamada de a Festa das Trombetas, também ligada com o sábado, a Festa das Trombetas. Abre a sua Bíblia comigo, volta lá para o livro de Levítico. Levítico, vamos ver o capítulo 23. Levítico, capítulo 23, versículo 24. Vamos ver o 23 também, tá? 23 e 24. A festa das trombetas. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, celebrada com toques de trombeta. E o 25, não realizem trabalho algum, mas apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Ligada ao sábado também, a festa das trombetas, no 7º mês, no calendário judaico, era como se fosse o nosso ano novo. O calendário judaico, o 7º mês, para nós seria o nosso ano novo. E o calendário judaico era feito para que o primeiro dia deste 7º mês sempre caísse num sábado. Interessante isso, não é? O novo ano começava com o som das trombetas. E por isso temos essa festa das trombetas. Haviam sacrifícios especiais feitos durante essa festa. Então, no 7º mês, o primeiro dia do mês, como se fosse o ano novo para nós, caía num sábado. A festa das trombetas. Existia também uma outra festa relacionada com o sábado, chamada de a festa do ano de descanso. A festa do ano de descanso. Cada 7º dia e cada 7º mês eram santos, eram sagrados. Já estamos vendo aí a importância, não é, do número 7 para os judeus. O 7º dia era um dia de descanso, um dia especial. O 7º mês era um dia especial, não é? Era um mês especial, o começo do 7º mês, a festa das trombetas, e também cada 7º ano era um ano especial, a festa do ano de descanso. Era um ano de descanso para todo mundo. Já pensou você ter um ano de descanso? Que gostoso seria, né? Para o judeu, o 7º ano era um ano de descanso. E era um ano de bênção especial para os pobres, escravos, as viúvas e os estrangeiros. Um ano importante. No 7º ano, ninguém podia retirar o produto da terra. Era um ano de descanso. Tudo era deixado no campo para os pobres, os estrangeiros, os escravos e o gado. Até mesmo os animais se beneficiavam deste ano de descanso.
Olha comigo o livro de Êxodo. Volta lá então para o segundo livro, o livro de Êxodo. Vamos ao capítulo 23. Êxodo capítulo 23, versículos 10 e 11. Êxodo 23, versículos 10 e 11. Diz o seguinte: plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no sétimo deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim, os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com suas vinhas e com os seus olivais. Olha que interessante. Um ano, o sétimo ano, cada sétimo ano, era um ano de descanso. O povo não podia colher o que a terra produzisse. Era para deixar para quem não tivesse, para os pobres, para os estrangeiros, para os escravos e para os animais do campo. Agora você pode estar se perguntando, mas como é que o povo de Deus iria comer no 8º ano, por exemplo, se não houvesse nenhum tipo de colheita no 7º ano? Como é que o povo ia conseguir comer? Porque o que eles colhiam no 6º ano, eles comiam no 7º. Mas aí tinham que plantar de novo no 7º para colher no 8º. Se eles não podiam fazer nada no campo durante o ano inteiro, como é que eles iriam comer no ano seguinte, no 8º ano? A palavra de Deus vai nos ensinar que pela bondade e pela bênção de Deus, o povo iria ter suficiente para comer no 8º ano. Olha que passagem bonita aqui na palavra de Deus, no livro de Levítico. Se você está em Êxodo, é o próximo livro. Vai para o capítulo 25 de Levítico. Levítico, capítulo 25, versículos 20 a 22. Deus tomando conta do seu povo, não é? A ordem de Deus durante este ano inteiro, a festa do ano de descanso, era não colher e não plantar nada durante aquele ano. Mas como é que eles iriam comer no ano seguinte? Olha aqui a provisão de Deus. Já falamos um pouco sobre a providência divina, não é? Aqui mais um exemplo da misericórdia, do cuidado, do amor de Deus para com o seu povo. Olha aqui o capítulo 25 de Levítico. Vamos ver os versículos 20 a 22. Falando aqui sobre este ano de descanso. Vocês poderão perguntar: que iremos comer no 7º ano, se não plantarmos, nem fizermos a colheita? Saibam que eu lhes enviarei a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior, e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. Olha só como Deus estava cuidando do seu povo. No 6º ano, que era o último ano, não é? Que eles poderiam plantar e colher, porque o 7º era este ano de descanso. Então, no 6º ano, Deus abençoaria essas colheitas e eles teriam o suficiente para comer por 3 anos. No 6º ano, no 7º ano
e no 8º ano. Porque no 8º ano eles estariam plantando suas colheitas para colherem no 9º ano. Então eles não poderiam plantar nada no 7º ano. Deus abençoava a colheita do 6º ano. Eles tinham o suficiente para o 6º ano, para o 7º ano e para o 8º ano. Olha só como Deus cuidava do seu povo. E o povo obedecia. O povo, no 7º ano, confiando em Deus, que teriam suficiente para o 8º ano também, não mexia em suas plantações. Não plantavam nem colhiam. O que a terra produzisse por si só, ficava então para os pobres, para os estrangeiros, para os escravos e para os animais do campo. Deus abençoando o seu povo e o povo obedecendo. Interessante que, neste ano de descanso, no 7º ano, o povo de Deus, num sentido, não descansava. Eles descansavam a terra, mas o povo não ficava de braços cruzados, sem fazer nada, né? A terra descansava, mas eles podiam caçar, eles podiam pescar, eles podiam cuidar das suas abelhas, dos seus rebanhos, cuidar das suas casas, das suas construções. Então, eles não ficavam um ano parados. Eles não podiam trabalhar com a terra. Neste ano também, neste 7º ano, essa festa do ano de descanso, os pobres ficavam livres dos seus empréstimos, cada 7 anos, e os escravos eram libertados. Olha que coisa interessante, não é? Quem fazia um empréstimo, no 7º ano, ficava livre daquele empréstimo. E o escravo ficava livre de ser escravo, cada 7 anos. Deus tomando conta do seu povo, mostrando ao povo que ninguém é dono de ninguém, não é? Tudo pertence ao Senhor Deus. Mais uma festa ligada com o sábado. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no dia da expiação. Mas essa festa era chamada da festa do ano do jubileu. A festa do ano do jubileu. Uma festa que acontecia a cada 50 anos. Abre comigo lá no livro de Levítico novamente, capítulo 25, esse mesmo capítulo que nós estamos, mas nós vamos ler dos versículos 8 ao 13. Levítico 25, 8 ao 13. A festa do jubileu, que acontecia a cada 50 anos. Olha o versículo 8 do capítulo 25 de Levítico. Contem 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. 49, né? Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês. O ano novo, né? Lembra? O 7º mês, o ano 50. No dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano, o ano 50, e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este lhe será um ano de jubileu, quando cada um de vocês
voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano lhe será jubileu. Não semeiem e não ceifem o que cresce por si mesmo, e não colham das vinhas não podadas. É jubileu, e lhe será santo. Comam apenas o que a terra produzir. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. No ano 50, a cada 50 anos, sempre caía num sábado. Sempre caía num sábado também. Era o dia da expiação. Depois dessa cerimônia do dia da expiação, que nós vamos falar um pouco mais tarde hoje, as trombetas soavam novamente, anunciando a libertação dos presos, dos escravos. Neste ano, a terra não era cultivada. As propriedades retornavam para os seus donos originais. Quer dizer, se você tivesse comprado uma casa, no ano 50, a casa voltava para o antigo dono. Olha que coisa interessante. A ideia que Deus estava dando para o seu povo era que tudo pertencia a Deus. Dessa maneira, nenhuma pessoa podia ser dona de grandes propriedades de terra, porque voltava aos seus donos originais a cada 50 anos. Todos os escravos eram libertados nesse ano do jubileu. A ideia de Deus, assim como na posse da terra, das casas, era que o povo pertence a Deus e não podia ser escravo para sempre dos outros. Cada 50 anos, então, a festa do ano do jubileu, aonde as propriedades retornavam aos seus antigos donos, os escravos eram libertados a cada 50 anos. Tudo isso relacionado com o sábado. Muitas festas que o povo judeu participava. Além dessas festas relacionadas com o sábado, existiam algumas festas que eu vou chamar aqui de festas históricas. E eram basicamente três. Três festas históricas aonde o povo de Deus era ordenado, comandado a comparecer na presença de Deus. 3 vezes por ano, então, todos os homens eram obrigados a comparecer no tabernáculo e, mais tarde, no templo em Jerusalém, para oferecerem sacrifícios de alegria, sacrifícios como uma festa, alegria nos seus corações. Eram festas históricas, mas festas de alegria, sempre ligadas com alguma coisa no passado, para que eles se lembrassem de como o seu Deus era bom. Olha comigo o livro de Deuteronômio, como um dos exemplos. O 5º livro do Velho Testamento. Deuteronômio, capítulo 16. Vamos ler um versículo somente ali, o versículo 16. Deuteronômio 16, versículo 16. Deus dando a sua lei para o povo, e ele está dizendo: 3 vezes por ano, os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, primeira festa, da festa das semanas
a segunda festa, e da festa das cabanas, a terceira festa. Nenhum deles deverá se apresentar ao Senhor de mãos vazias. Olha o 17. Cada um de vocês trará uma dádiva, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. 3 vezes por ano, então, os homens eram obrigados a se dirigirem até o tabernáculo ou o templo, mais tarde, na época do rei Salomão, para oferecer ao Senhor sacrifícios de alegria, alegria em seus corações. Mais uma vez, né, vemos o povo de Deus sendo alegre, festivo, participando com alegria destas festas. Essas festas, como já falamos, comemoravam 3 eventos históricos na vida do povo de Israel. A primeira delas, a festa dos pães sem fermento, ou a festa da Páscoa. A festa da Páscoa. Esta festa comemorava a libertação do povo do Egito. Já vimos isso. Já vimos o povo de Deus saindo milagrosamente do Egito. E esta festa, então, comemorava a saída milagrosa do povo de Deus do Egito. Comemorava a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. E, de uma certa maneira, o começo da nação de Israel, o começo da nação judaica. Esta festa é ligada lá no final da vida de Jesus, com a sua morte. E é ligada também com a ceia do Senhor, que Jesus instituiu durante esta festa. Todos os anos, o judeu participava da festa da Páscoa, como uma lembrança deles saírem do Egito, serem libertados da escravidão egípcia. E era de todas as festas a mais séria em Israel. Deus deu muitas leis, foi muito específico com relação a esta festa da Páscoa, também chamada de festa dos pães sem fermento. Eles usavam pães sem fermento durante aquela festa. Você pode voltar lá para o livro de Êxodo, no capítulo 12, e você pode ver todos os mandamentos, todas as diretrizes de Deus com relação a esta festa. Então, a primeira dessas festas históricas chamava-se a festa da Páscoa, ou a festa dos pães sem fermento. E o sábado desta festa era o momento mais importante. A festa durava uma semana e ela podia começar em qualquer dia da semana. Se começasse numa quinta, por exemplo, o sábado era o dia mais importante. Se começasse numa terça, o sábado era o dia mais importante. Então, a festa da Páscoa. A segunda festa, a festa do Pentecoste, ou a festa da colheita. A festa da colheita dos primeiros frutos, ou a festa do Pentecoste. Esta festa era uma comemoração da lei da festa. Acontecia lá no início, como essa comemoração, acontecia 50 dias depois da Páscoa, depois do sábado de Páscoa no Egito. Com isso, a data da festa de Pentecoste sempre acontecia 50 dias depois do sábado de Páscoa. Interessante que esta festa, então,
acontecia sempre no domingo. Se você contar 50 dias depois do sábado, sempre vai ser domingo. E esta festa acontecia depois da colheita no campo. Era uma festa de gratidão por Deus ter abençoado o povo com a sua colheita, com o que comer. A festa de Pentecoste é importante para os cristãos, porque foi neste dia, lá em Jerusalém, que o Espírito Santo deu o poder aos apóstolos para iniciar a igreja, para iniciar o reino de Deus aqui na terra. Atos capítulo 2 conta essa história. Interessante que a festa de Pentecostes era uma festa para comemorar a colheita. Era a festa da colheita, dos primeiros frutos. E lá em Atos capítulo 2, nesta mesma festa, nesse mesmo dia, nós temos uma colheita de almas. Almas sendo salvas pela pregação do Evangelho. E a igreja do Senhor Jesus começa então com um grande poder. No dia dessa festa, a festa da colheita, ou a festa de Pentecoste, uma festa feita para agradecer a Deus pelos primeiros frutos da terra. E a terceira festa histórica que nós temos aqui é chamada Festa dos Tabernáculos, ou Festa das Cabanas. Uma festa para comemorar aquele tempo em que os judeus moravam em tendas no deserto. Olha comigo, Levítico, capítulo 23. Volta lá para o livro de Levítico. Capítulo 23. Vamos ler os versículos 33 e 34. E aqui no capítulo 23, por exemplo, de Levítico, você tem essas festas, né? No começo do capítulo você tem o sábado, depois você tem a Páscoa, depois você tem os primeiros frutos, e aqui você tem a festa das semanas, e depois a festa das trombetas, e depois o dia da expiação, e por final aqui, essa festa que nós vamos falar, a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos. Olha os versículos 33 e 34. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, no 15º dia deste 7º mês, começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. Interessante isso, não é? 7 dias eles habitavam em tendas, armavam suas tendas, saíam das suas casas, armavam suas tendas e habitavam dentro de tendas para lembrarem o tempo em que eles moraram em tendas durante o deserto. Essa festa, como vimos aqui, durava 7 dias. E durante esses 7 dias, eles então moravam em tendas, feitas de galhos de árvore, para lembrarem o tempo em que passaram no deserto. Interessante que os sacrifícios feitos durante essa festa eram maiores do que os sacrifícios feitos em outras festas. Você pode continuar lendo em Levítico capítulo 23, e você então vai ter uma ideia de tudo aquilo que era feito durante essas festas. Então temos as festas históricas, 3 festas: a Páscoa,
ou a festa dos pães sem fermento, o Pentecoste, ou a festa dos primeiros frutos, e a festa dos tabernáculos ou das cabanas. Interessante, não é? Que Deus sempre providenciando festas para o povo festejar. O povo de Deus, como eu já falei, sempre foi um povo alegre, um povo festivo, um povo que gostava de cantar, um povo que gostava de estar juntos, celebrando as bênçãos de Deus. Nós precisamos ser assim. Nós esquecemos, por alguma razão, que o cristão, a cristã é uma pessoa feliz. Nós achamos que o cristão é aquela pessoa de braço cruzado, com um semblante sempre sério, não pode dar risada, não pode participar de nenhuma festa. Da onde nós tiramos essa ideia? Pelo contrário, o povo de Deus, nós hoje, devemos ser alegres, agradecidos pelas bênçãos de Deus. Jesus era assim. E nós precisamos aprender a sermos um povo alegre, festivo, agradecidos pelas bênçãos de Deus. Vamos falar de mais uma das festas que o povo participava, que era chamada de a festa da expiação. A festa da expiação. Todos os anos acontecia este tipo de festa, a festa da expiação. Era uma festa de jejum. Era uma festa onde o povo se humilhava no sentido de entender que dependia totalmente de Deus. O livro de Levítico, no capítulo 16, nos conta sobre esta festa, a festa da expiação. Você pode ler o capítulo 16 de Levítico, nós não vamos ler esse texto inteiro, mas você pode ler depois e entender bem sobre esta festa. Esta festa acontecia 5 dias depois da festa dos tabernáculos, da festa das cabanas. Todos os anos acontecia esta festa do dia da expiação. Ninguém podia trabalhar neste dia. E a festa era uma festa de perdão dos pecados. O povo entendia os seus pecados perante Deus, se humilhava na presença de Deus, por causa dos pecados acometidos durante todo aquele ano. E neste dia acontecia então esta festa para o perdão dos pecados do povo. Naquele dia, todos os sacrifícios eram feitos pelo sumo sacerdote. Ele era o responsável por aquele dia. Em primeiro lugar, ele fazia um sacrifício por ele mesmo e por sua família, pelos pecados que ele cometeu e pelos pecados que a sua família cometeu. O sumo sacerdote, você se lembra, ele representava Deus diante do povo. Ele era aquele elo de ligação entre Deus e o povo. Mas mesmo assim, ele era um pecador. Ele tinha pecados. E esses pecados precisavam ser perdoados. Então, nesta festa, chamada de o Dia da Expiação, os pecados do povo inteiro eram perdoados. Primeiro, o sumo sacerdote oferecia um sacrifício por ele e por sua família. Depois, o sumo sacerdote, então,
pegava dois bodes. Um deles, ele sacrificava no altar. Aquele altar que ficava no átrio, você se lembra? O sumo sacerdote, então, pegava um dos bodes, sacrificava este bode no altar, pegava um pouco do sangue deste bode, entrava dentro do Santo dos Santos e jogava, não é? Aspergia aquele sangue em frente da Arca da Aliança. Isto representava o perdão, não é? Dos pecados do povo. Depois, o sumo sacerdote pegava aquele outro bode, colocava as suas mãos em cima da cabeça do bode, confessava os pecados de todo o povo, e era como se ele estivesse transferindo os pecados do povo para aquele bode. O animal, então, era levado para fora do acampamento, no deserto, e era solto, levando com ele, de uma maneira simbólica, os pecados do povo cometidos durante todo aquele ano. Olha que interessante. Uma vez por ano, então, o sumo sacerdote era o responsável por essa festa, a festa do dia da expiação. Ele, então, sacrificava em primeiro lugar um animal por ele e por sua família, depois pegava um dos bodes, sacrificava aquele bode, entrava no Santo dos Santos, aspergia o sangue do bode em frente à Arca da Aliança, saía de lá e soltava o outro bode no deserto. Tudo isto simbolizava o perdão dos pecados do povo. Agora, quando nós chegamos no Novo Testamento, a carta aos Hebreus nos ensina muito sobre Jesus e o perdão dos pecados. Se você for para os capítulos 9 e 10 do livro de Hebreus, eu quero ler alguns versículos lá. Abre então a sua Bíblia comigo, lá agora no Novo Testamento, Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9 e capítulo 10, então, fazem uma comparação com o que Cristo realizou por nós e o que acontecia naquele dia da expiação. Olha Hebreus capítulo 9, vamos ler os versículos 11 e 12. O autor deste livro diz o seguinte, versículo 11: quando Cristo veio como sumo sacerdote, tá vendo? O sumo sacerdote podia fazer aquilo. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Quando Cristo veio como sumo sacerdote, dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. O sumo sacerdote no Velho Testamento entrava dentro do Santo dos Santos. Jesus, como nosso sumo sacerdote, entra no maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Versículo 12. Não por meio do sangue de bodes e de novilhos. Lembra o que o sumo sacerdote fazia? Mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo, o Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Olha o que o autor de Hebreus está dizendo. Naquela época, durante o Velho Testamento, a Velha Aliança, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano
dentro do Santo dos Santos, aspergia o sangue do animal, soltava o outro como um símbolo do perdão dos pecados. Quando Jesus veio, através do seu próprio sangue, quando ele morreu na cruz, ele, de uma forma simbólica, entrou no Santo dos Santos e fez a expiação pelos nossos pecados. Olha também o capítulo 9, versículo 20, por exemplo. Olha só. Vamos ler um pouquinho mais para baixo? Vamos ler dos 23 até o 28, para terminar o capítulo 9. Presta atenção aqui nessa leitura, Hebreus 9, 23 a 28. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Assim como o sumo sacerdote se apresentava diante de Deus em favor do povo, Jesus Cristo agora se apresentou diante de Deus em favor de todos nós. Versículo 25. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, a semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Que passagem maravilhosa lá no livro de Hebreus. O dia da expiação era uma festa sagrada do povo judeu. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, então, fazia essa expiação, simbolicamente tirando o pecado do povo. Ele entrava no Santo dos Santos, aspergia o sangue de bode e soltava o outro bode. Todos os anos ele tinha que fazer isso. Jesus, quando morreu na cruz, uma vez só, ofereceu o seu sangue. E ele entrou no Santo dos Santos, na presença de Deus, e ofereceu este sangue que tira os pecados do mundo. Lembra quando João Batista viu Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus fez isso na sua morte. Entrou no Santo dos Santos, na presença de Deus, e ofereceu o seu sangue. E este sangue retira os nossos pecados. Não precisa fazer isso todos os anos. Uma vez só foi o suficiente, o sacrifício de Jesus. A festa sagrada dos judeus, ou as festas sagradas dos judeus, ligadas com o sábado, as festas históricas, Páscoa, Pentecoste e Festa das Cabanas, e a festa do dia da expiação. O povo judeu era um povo alegre, festivo.
O povo de Deus hoje precisa ser um povo alegre, festivo. Nós temos que comemorar o perdão dos nossos pecados. Jesus morreu e o seu sangue perdoa os nossos pecados. Jesus se ofereceu, não com sangue alheio, como diz lá em Hebreus, mas com o seu próprio sangue, na presença de Deus, e ofereceu o seu sangue como uma oferta para libertar os nossos pecados. E nós temos que festejar, nós temos que ser alegres por causa disso. Temos os pecados perdoados pelo sangue de Jesus. Eu espero que você que está ouvindo e vendo este programa neste momento, eu espero que você seja uma pessoa agradecida, agradecido, alegre, porque Jesus já se sacrificou em seu favor. Agora, se você ainda não obedeceu a Jesus, o sacrifício de Jesus foi feito, mas você ainda não se aproveitou dele. Jesus ainda não está perdoando os seus pecados. Ele já fez, não precisa fazer de novo. Agora é a sua parte. Obedeça aos mandamentos de Jesus. Seja batizado nas águas. Receba o perdão dos seus pecados. Receba o Espírito Santo habitando em você. E seja uma pessoa agradecida, alegre. Se você já obedeceu, se você já desceu às águas, já foi imersa nas águas do batismo, você já recebeu o perdão dos seus pecados. Já tem o Espírito Santo habitando em você. Seja uma pessoa alegre, agradecida, festiva por tudo aquilo que Jesus fez para você. Deus abençoe você. Que você tenha um dia muito alegre, muito abençoado por Deus. Ele é o nosso Pai, Deus fiel. Deus fiel.